E, naturalmente, que eu não tenho a menor dúvida que todo mundo sabe que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Né? Para dizer a verdade, até em geral, isso para muita gente funciona como uma espécie de definição de parábola. O que é parábola? É o gráfico da função quadrática. Para dizer, é a primeira vez que muitos alunos, ou até alguns professores que talvez estudaram assim há muito tempo, etc., praticamente a parábola virou o gráfico da função quadrática. Mas vocês sabem muito bem que a parábola tem uma definição geométrica independente. A parábola tem uma vida própria fora do mundo das funções quadráticas. Né? E o que nós vamos fazer aqui é exatamente relacionar uma coisa com a outra. Então, a primeira coisa, esquecendo funções quadráticas, eu pergunto aqui a vocês, geometricamente falando, o que é uma parábola? Não tem uma definição puramente geométrica que não tem nada a ver com funções quadráticas? Uma definição como um lugar geométrico, né? Lugar geométrico de quê? Exatamente, dos pontos equidistantes de um ponto e uma reta. Aí aproveito para lembrar, vocês citaram esse termo consagrado, lugar geométrico. Lugar geométrico dos pontos, etc., é simplesmente sinônimo de conjunto dos pontos que satisfazem a essa propriedade. Mas é um nome tradicional que se usa em geometria. Né? Então, o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto e de uma reta. Aí vamos recordar assim, se em vez de ser um ponto e uma reta fosse um ponto e um ponto, qual seria o lugar geométrico? O lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos, A e B. Seria a mediatriz, né, do segmento AB. E se fosse de duas retas, por exemplo, duas retas concorrentes, onde estão aqui os pontos que equidistam, né, dessas duas retas? Seria o par de bissetrizes, né? O par de bissetrizes aqui dessas duas retas. Bom, então, o que foi dito aqui é que, sendo um ponto e uma reta, o lugar é uma parábola. Em primeiro lugar, vamos observar isso aqui usando aqui esse programa de geometria dinâmica que se chama o Cabri. Né? Esse ponto que você mencionou em relação à parábola é chamado de foco. E essa reta é chamada de diretriz, não é isso? Para a gente construir esse lugar, vamos fazer o seguinte. Onde quer que esteja um ponto desse lugar, um ponto que equidiste do foco e da reta, a distância de um ponto a uma reta é medida na perpendicular, não é isso? Então, essa perpendicular vai cortar aqui num certo ponto, né? Então, esse ponto que eu estou procurando é equidistante desses dois pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui sobre essa reta um ponto que eu vou chamar de H e levantar aqui uma perpendicular um ponto, por exemplo, será equidistante da reta, um ponto, por exemplo, desta reta, será equidistante do F e da reta se for equidistante do F e do H, não é isso? Então, como nós vimos que o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos é a mediatriz daquele segmento, então vamos traçar a mediatriz do FH. Então, esse ponto de interseção aqui, esse ponto de interseção, que eu vou chamar de P, é um ponto que equidista do F e do H, não é verdade? Então, à medida que eu... Interessante que esse mouse aqui não funciona muito bem. À medida que eu agora variar o H, eu vou obtendo pontos desse lugar que eu estou procurando. Né? Isso, inclusive, pode ser visto aqui de uma maneira mais interessante, colocando aqui um rastro nesse ponto.
Então, à medida que eu movo aqui, vão aparecendo os pontos desse lugar que a gente procurou. Então, vocês vejam que essa é uma das possíveis definições geométricas de parábola, que aparentemente não tem nada a ver com função quadrática. Lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto, que é o foco, e uma reta, que é a diretriz. Uma coisa interessante nessa construção é que esta reta está parecendo exercer um certo papel em relação à parábola, não está? Essa reta que é a mediatriz do FH, não está parecendo exercer um certo papel em relação à parábola? Exatamente, né? A tangente à parábola naquele ponto P. Isso é verdade, né? Isto é verdade. Aliás, para a gente discutir se isto é verdade, a gente precisaria saber o que é tangente à parábola, não é verdade? Isso é uma questão interessante. O nosso primeiro contato, em geral, com tangência é na circunferência. Na circunferência, a gente sabe que uma reta é tangente a uma circunferência se e somente se corta a circunferência num ponto só. Ela pode não cortar, ficando exterior, ou ser secante e cortar em dois pontos. A partir daí, muita gente pensa que tangente a uma curva é a reta que corta a curva num ponto só. Isso não é verdade, né? Por exemplo, se eu traçar aqui pelo foco uma perpendicular à diretriz, essa reta corta essa curva num ponto só. Alguém diria que esta reta é tangente à parábola neste ponto? Não. Na realidade, a definição mais geral de tangente a uma curva, vocês que estudaram cálculo, sabem que é o limite da secante, quando o ponto se aproxima do outro, etc. Agora, em relação, assim como para a circunferência, a gente dá uma definição, digamos, especial, a gente poderia, para a parábola, também dizer que a tangente a uma parábola, num ponto, é a reta que não só corta ela num ponto, como deixa a curva toda dentro de um mesmo semiplano. Essa definição serviria para todas as cônicas. Quer dizer, a definição geral de tangente aplicada às cônicas tem essa propriedade. Aqui, a gente pode justificar que essa reta é tangente à cônica, tangente à parábola, e, aliás, isso está feito num artigo do professor Wagner, na revista do professor de matemática, não sei bem em que número, que chama assim, por que as antenas são parabólicas? Nesse artigo está justificado por que aquela reta é tangente. Essencialmente, é o seguinte, assim como os pontos dessa curva são equidistantes do foco e da diretriz, os pontos que estão aqui nessa região, que a gente poderia chamar, digamos assim, interna, assim, da parábola, são os pontos que distam menos do foco do que da diretriz. E os de cá são os pontos que distam mais do foco do que da diretriz. Certo? Lá a gente mostra de uma maneira muito fácil que todos os pontos dessa tangente estão aqui na parte externa. Na realidade, essa tangente, esse triângulo aqui, PFH, esse triângulo PFH, é um triângulo isósceles, porque o PF é igual a PH. Então, essa mediatriz de FH também é bissetriz aqui. Isso eu vou mostrar aqui para vocês. Essa figura, exatamente o que eu estava dizendo. Aqui, por exemplo, se eu pego um ponto, essa reta aqui é a mediatriz do FH, portanto, é a bissetriz desse ângulo. Se eu pego um ponto Q aqui, a distância dele até a diretriz, esse QQ', é menor que o QH, porque essa perpendicular é menor que a oblíqua. E o QH é igual ao QF. Portanto, o QQ' é menor que o QF, certo? Portanto, eles estão todos nessa região onde os pontos distam menos da diretriz do que do foco. Repare que se isso é verdade,
Agora, olha que coisa interessante. Se isso é verdade, aqui está a tangente. A perpendicular à tangente é a chamada reta normal à curva. Né? Bom, então, se aqui é bissetriz, esse ângulo é igual a esse é oposto pelo vértice, né? Então isso significa que esse ângulo é igual a esse. Ou seja, se eu considerar isso aqui, digamos, como sendo um espelho, um raio que sair do foco e bater aqui, vai se refletir segundo o mesmo ângulo. Né? Portanto, vai se refletir segundo essa reta aqui, né? Que é uma perpendicular à diretriz. Né? Essa perpendicular à diretriz, ou seja, paralela ao eixo da parábola, que eu não falei no eixo, né? Enfim, uma perpendicular à diretriz. Então, seja qual for o ponto, toda vez que um raio sair do foco, ele se reflete perpendicular à diretriz. Ou ao contrário, se um raio entrar por aqui, ele se reflete para cá, sempre para o foco. Aqui, por exemplo, se isso aqui fosse uma mesa de sinuca, né? Uma mesa de sinuca, se uma bola vem aqui perpendicularmente à diretriz, ela vai se refletir no foco. Aliás, lá na UERJ, no laboratório de matemática da UERJ, não sei se vocês conhecem, lá do CEDERJ, tem uma mesa de sinuca parabólica, tem um buraco assim no foco e tem umas canaletas. Você joga a bola por aquelas canaletas e sempre acerta ali no foco. Outra aplicação disso, exatamente a que está lá no artigo do Wagner, é a explicação de por que as antenas são parabólicas. Quer dizer, os raios incidentes luminosos das ondas de luz ou eletromagnética, eles são praticamente paralelos, né? São práticas porque vêm de muito longe. Então, você usa a antena parabólica para focar todos eles no foco. Aliás, eu vi uma outra figura aqui, por exemplo, né? Seja qual for o raio que entre aqui, ele vai bater lá no foco, certo? Então, isso é usado para concentrar o sinal, para que os sinais se somem ali naquele ponto. Uma outra aplicação que é o contrário é o farol do automóvel. Você considera aquele foco como sendo a fonte luminosa, e se o farol tiver essa forma aqui, na realidade uma forma aí em 3 dimensões, de um paraboloide, de revolução, cujas seções são parábolas, o que vai acontecer? Ao se refletir ali naquele espelho, os raios vão todos seguir para frente. Quando tiver um farol de automóvel que tem aquele jato de luz assim para frente. Hoje em dia, a gente, com o desenho dos faróis dos novos carros, as pessoas nem reparam. Mas se você pensar naqueles carros mais antigos, tinham exatamente um farol assim, bem claramente parabólico. Então, esta é a parábola. Eu mencionei aqui, de passagem, o eixo da parábola. O que acontece aqui é o seguinte: por que o eixo da parábola se chama eixo? Porque, na realidade, ele é um eixo de simetria da curva. O que significa isso? Se um ponto pertence à parábola, é equidista do foco e da diretriz, o simétrico dele em relação a esta reta, essa reta é a perpendicular à diretriz que passa pelo foco, também pertence aqui por uma igualdade de triângulos. Ou, se você quiser, se você fizer transformar toda a parábola por simetria em relação a esse eixo, a parábola se transforma nela mesma. Esse, na realidade, é o único eixo de simetria da parábola. E o ponto onde o eixo corta a curva é chamado vértice, também é uma coisa tradicional. Por exemplo, na elipse, você se lembra, a elipse tem 2 eixos de simetria, né, que cortam a curva em 4 pontos, portanto, ela tem 4 vértices, a hipérbole tem 2 vértices. A parábola tem aqui um único vértice. Então, agora, o que a parábola tem a ver com a função quadrática? Ou melhor, por que o gráfico de uma função quadrática, como inclusive mencionou aqui o Elon ontem, é esta curva? O que tem a ver com foco, com diretriz, etc. Para ver isso, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro, eu poderia simplesmente pegar o gráfico da função quadrática, uma equação do tipo ax2 mais bx mais c, e transformar para mostrar que isso é o gráfico de uma parábola. Bom, que o gráfico, essa curva é uma parábola. Bom, para isso eu tenho que saber onde está o foco e a diretriz. E eu podia, evidentemente, já avançar esse resultado. Mas vamos fazer um caminho mais heurístico, um caminho assim de descoberta, certo?
Vamos fazer o caminho contrário, depois a gente faz a volta. Vamos fazer o seguinte, já que eu tenho a definição de parábola, vamos passar eixo e fazer uma equação para a parábola. Bom, quando a gente escolhe, ou quando a gente vai passar eixos em geometria analítica, a gente escolhe uma posição que seja favorável no sentido de que as equações fiquem o mais simples possível e assim por diante. O que é favorável ou não é favorável, a pessoa, sabe, tem que testar. Faz assim, faz assado. Bom, vamos botar a origem no vértice ou no foco, botar o eixo do X na diretriz ou no eixo da parábola. Bom, após várias experiências, um caminho bastante indicado é colocar aqui da seguinte forma. A gente coloca como eixo Y o próprio eixo da parábola. Coloca o vértice no vértice. Coloca o foco com uma coordenada positiva. A distância do foco até a diretriz, que é uma constante da parábola, que é chamado parâmetro. Está representado aqui por P. Né? Então, se a gente faz essa escolha, colocando o eixo do X como sendo a tangente no vértice, então aqui o foco tem coordenada 0P sobre 2 e a diretriz vai ser a reta y igual a menos P sobre 2. Aí eu simplesmente escrevo que a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até lá. Bom, a distância, a fórmula da distância, ontem na aula de exercícios falou-se muito sobre isso, nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Todo mundo aqui sempre, ninguém está fazendo as contas, nós também não vamos fazer os detalhes das contas, mas é só interessante ficar ali registrado para você verem o interessante dessa escolha é que exatamente como eu coloquei assim de P sobre 2 para cima do eixo do X, P sobre 2 para baixo, esse P2 sobre 4 simplifica aqui, né? Então a gente chega a essa equação, 2py igual a x2 ou y igual a 1 sobre 2p x2. Isso é justamente a equação y igual a ax2. Já é uma função quadrática, né, na forma mais simples possível, onde só o a é diferente de zero. Mas é importante a gente saber que quando eu tenho a função quadrática y igual a ax2, esse a é 1 sobre 2p. Onde P é o parâmetro, que é justamente a distância do foco à diretriz. Então nós temos isso. Para uma escolha conveniente de eixos, toda parábola tem uma equação do tipo y igual a x2 com a maior que zero, onde esse a é 1 sobre 2p. A escolha conveniente é aquela. Vértice na origem, eixo y coincidindo com o eixo da parábola, eixo x tangente no vértice e foco com coordenadas positivas. Tá certo? Bom, tá claro isso ou não? Como já foi comentado muito rapidamente ontem, se eu, em vez de colocar o foco com a segunda coordenada positiva, colocasse o foco aqui para baixo, né, e, portanto, a diretriz para cima, e repetisse as mesmas contas, o que ia acontecer? Eu ia ter uma equação do tipo y igual a ax2, onde o a era negativo. Na realidade, o a seria exatamente menos 1 sobre 2p. Nesse caso, o foco teria a coordenada ali 0 menos p sobre 2 e a diretriz teria a equação y igual a p sobre 2. Mas é interessante que nos dois casos, o foco sempre tem coordenada 0, 1 sobre 4a. Porque, né, não esqueçam que nós vimos que o a era 1 sobre 2p. Então, se você substituir p aqui por 1 sobre 2a, né, aqui como o a é menos 1 sobre 2p, aqui fica 1 sobre 4a. Reparem que em qualquer dos dois casos, se você usar o p, ora vai ficar mais, ora vai ficar menos. Mas se você usar o a, sempre o foco é 0, 1 sobre 4a, e a diretriz é y igual a menos 1 sobre 4a. Agora vamos colocar aquela posição mais geral, que não é totalmente geral, que se obtém daquela por uma translação, como o Elo mencionou ontem também. Se eu tenho agora uma parábola que continua a ter o seu eixo paralelo ao eixo y, mas não necessariamente coincidindo com o eixo y, continua tendo a diretriz paralela ao eixo x, mas agora o vértice está num ponto mais geral, não necessariamente na origem, está num ponto de coordenadas que eu coloquei aqui, H e K. O Elo ontem usou M e K,
numa situação semelhante, mas eu lembro que nós estamos estudando aqui propriedade das funções quadráticas e não das letras do alfabeto. Por isso é até bom um pouco variar. Bom, então o que vai acontecer agora? Né? O Elo também já mencionou isso, né? Esse vetor aqui, ó, que vai de O até V, é o vetor de componentes HK. E se eu voltar ele aqui para cá, é o vetor que subtrai H e subtrai K em cada coordenada. Se eu trasladar a parábola para cá, né, essa parábola é aquela outra, do y igual a x2. Só que os pontos que estão aqui são os pontos x menos h, y menos k. Então, na realidade, a equação dessa parábola é y menos k igual a ax menos h ao quadrado, onde o a é 1 sobre 2p. E o foco continua a tem a mesma primeira coordenada que o vértice, só que a segunda coordenada, o k aumenta ali do p sobre 2. E a diretriz passa a ser a reta y igual a k menos p sobre 2. Claro, se eu tivesse na situação virada para baixo, aquela coisa, em vez de subtrair aqui, eu somava, etc., mas o a negativo compensava, ia ficar sempre isso aqui, 1 sobre 4a, etc. Bom, então qual é a conclusão? A conclusão, o gráfico, dado a função quadrática f de x igual a x2 mais bx mais c, seu gráfico é a curva de equação y igual a x2 mais bx mais c. Aí, colocando na forma canônica, como ontem vocês fizeram, isso pode ser escrito na forma y menos k igual a ax menos h ao quadrado. Então, ficamos sabendo que isto é aquela parábola em que o vértice tem aquelas coordenadas h e k. Vocês lembram que pela forma canônica, o h era o menos b sobre 2a e o k era menos delta sobre 4a. E o foco vai ser, então, hk mais 1 sobre 4a e a diretriz k menos 1 sobre 4a. Relembrando, aqui, o A sendo positivo, lá em cima significa que eu vou realmente somar, o foco vai ficar para cima. E o A sendo negativo, eu vou subtrair um número positivo, o foco vai ficar para baixo. Bom, aqui é o seguinte, toda vez que a gente tem uma fórmula, eu não posso proibir ninguém de decorar uma fórmula, né? Por exemplo, um professor que ensina sempre isso, ou que pelo menos está ensinando aquele ano, vê muitas vezes, é claro que ele já sabe que o H é menos B sobre 2A, que o K é menos delta sobre 4A, etc. Também aquele aluno, assim, que só quer saber e guardar aquilo na véspera da prova e depois quer esquecer e matar quem inventou, né? Ele também acha mais fácil decorar. Mas, na realidade, não tem que decorar nada disso. A gente tem que pegar a forma quadrática, colocar na forma canônica, tendo feito isso uma vez, saber interpretar. Então, vamos fazer um exemplo. Suponhamos que a questão seja essa, fazer o gráfico disso aqui, o gráfico dessa função. Por tudo isso que a gente viu, a gente já sabe que esse gráfico será que curva? Uma parábola, não é isso? Se é uma parábola, nós temos que determinar a parábola pelo foco e pela diretriz, não é isso? Bom, é claro que quando a gente faz o gráfico de uma função, bom, hoje em dia você tem inclusive programas de computador especializados em gráficos, né? Você entra com a fórmula, sai a cara do gráfico. Mas o Paulo César já comentou isso hoje aqui no primeiro tempo. A simples operação de marcar pontos não dá assim uma visão sobre o que está acontecendo, né? Quando esses programas fazem gráfico, na realidade o que eles fazem é que eles marcam mais pontos que a gente. E se você olhar aquilo microscopicamente, eles unem por segmentos de reta, né? Isso, inclusive, dependendo programas que têm que especificar, digamos, o domínio, o contradomínio e tal, pode acontecer coisas incríveis se quem fizer gráficos com esses programas sem saber o que está fazendo. Bom, aqui, nosso interesse não é ficar marcando pontos. Exatamente. A gente sabe que é uma parábola, então eu quero os elementos básicos dessa parábola. Eu quero vértice, foco, diretriz. Tá? É claro que tem outros pontos que eu não mencionei aqui, que todo mundo, quando faz gráfico, também se interessa. São os pontos onde cortam os eixos. Mas os pontos onde cortam os eixos,
o ponto onde corta o eixo y é o f de 0. Né? E o ponto onde corta o eixo dos x, que são as raízes, também é consequência da forma canônica. Né? Então, eu vou fazer aqui, vamos fazer nós juntos, digamos, adiando o máximo possível coisas que eu tenho que decorar. Eu já podia entrar aí, H, delta, não sei o que, etc. Não é isso? Bom, vamos colocar na forma canônica. Para colocar na forma canônica, como aqui já botei o A negativo só para chatear, né? Lembra quando vamos colocar o A aqui em evidência? Ficou assim, não é isso? Tá certo? Como é que completa o quadrado aqui? Aliás, não botei o A em evidência? O A é menos 1/4, tá vendo? Eu não botei menos 1/4 só para ver se alguém chamava atenção. Ninguém chamou atenção. Então, o que é que fica aqui? 12x, não é isso? Tá certo agora? Menos 1/4 de x2 mais 12x, ok? Então, como é que completa o quadrado aqui? Isso aqui vai ser o quadrado de quem? De x menos 6, né? Eu estava pensando no 6. É de x menos 6, porque o duplo produto aparece aqui. Bom, então aqui tem que ter o quê? 36. Para não alterar, bom, isso significa que eu somei menos 9, não é isso? Para não alterar, eu ponho aqui mais 9, tá certo? Tá certo isso? Pronto, acabou, né? Então, o f de x é menos 1/4 de x menos 6 ao quadrado mais 8. Isso é exatamente aquilo que o professor Elon escreveu ontem, né? Lembra? A x menos m ao quadrado mais k. Certo? O fato aqui do A ser negativo, a gente já sabe que vai ser aquela chamada parábola com concavidade voltada para baixo. E uma coisa que já sai direto daqui, o que é? Olhando para cá, a gente já vê o quê? Isso aqui não é exatamente... Ó, se eu for fazer o gráfico, o f de x eu vou chamar de y, né? Isso não é y menos 8 é igual a menos 1/4 de x menos 6 ao quadrado? Então, o que é esse 6? É a primeira coordenada do vértice. E o 8 é a segunda coordenada do vértice. Não é isso? Mas então, o vértice é o ponto 6, 8. Se as contas estiverem certas. Né? Bom, o que diz para o gráfico, o que diz esse menos 1/4? É o A, não é? Lembra que isso aqui é o menos 1 sobre 2p, onde p é o parâmetro, não é isso? Portanto, o parâmetro é quanto? O parâmetro é 2. O parâmetro é a distância do foco à diretriz, certo? Então, está o ponto 6, 8, né? Esse aqui é o vértice, né? O ponto 6, 8. Se o parâmetro é 2, que é a distância do foco à diretriz, lembra que o vértice está exatamente no meio do caminho entre o foco e a diretriz, não é isso? Então, eu quando botar 1 para cima, vou obter o quê? A diretriz. E 1 para baixo, o foco. Ela não está voltada para baixo? Hã? Essa parábola não está assim? Certo? Então, quando eu botar 1 para baixo, eu obtenho o foco. O foco vai ser o ponto o quê? 6, 7, é isso? Isso é aquela fórmula que estava lá. As coordenadas do foco são H e K mais 1 sobre 4A, não é isso? Vamos ver se confere. O H, isso aqui era o H e o K, não é isso? O H é 6. O K é 8. Se o A é menos 1/4, o 4A é menos 1. Exatamente 6, 7. Mas, repito, não precisa fazer por fórmula. Né? Se a pessoa sabe o que é, a única coisa que precisa saber é colocar na forma canônica e saber que o A
em valor absoluto, é 1 sobre 2p. Quer dizer, a interpretação do A como parâmetro da parábola. Isso tem que saber. Agora, repito, não posso impedir ninguém de decorar a fórmula. O cara já sai fazendo que o H é menos B sobre 2A, é menos 6, né, sobre 1 meio, ou seja, o que é? Não, menos 3 sobre 1 meio, que é menos 3 vezes 2, tal, que é menos 2, que é 6, etc. E delta sobre 4A e tal, etc. Tudo bem, posso dizer nada. Hein? Bom, e a diretriz? A diretriz vai ser o quê? Se o foco, se o parâmetro é 2, aqui para baixo tem 1, aqui para cima tem mais 1. A diretriz, qual é a equação dessa diretriz? Hã? Y igual a 9, exatamente. Certo? Por aquela fórmula que nós vimos, né? Isso é y igual a k menos 1 sobre 4a. Hã? Tá certo? Bom, então resumindo. Vamos lá, vamos fazer aqueles outros pontos. Em que ponto corta o eixo y? Em que ponto essa curva corta o eixo y? É o f de 0, não é isso? Fazendo x igual a 0, o y dá menos 1. Então, corta no ponto 0, menos 1. E essa curva corta o eixo x? Em que pontos? Como é que eu acho onde corta o eixo x? São os pontos em que o y é 0, né? Ou seja, as raízes dessa equação. Também posso fazer pela fórmula, posso tirar daqui também, da forma canônica, né? Passo para cá, 1/4 de x menos 6 ao quadrado é igual a 8, x menos 6 ao quadrado é igual a 32, etc. O que dão as raízes? Fizeram aí ou não? Aqui está o exemplo, né? As raízes são 6 mais ou menos 4 raiz de 2. Acharam isso? Que aproximadamente 11,66 e 0,34. 0,34 é uma coisa mais ou menos por aqui e a outra por aqui. Tá certo? Concorda ou não? Tá tudo certo? Bom, naturalmente que hoje à tarde nos exercícios tem alguns exemplos desse tipo para vocês fazerem. Bom, agora eu quero fazer um outro exemplo. Um outro exemplo que é o seguinte, quero fazer o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x. Bom, evidentemente isso não é uma função quadrática, não é isso? Então não está no nosso programa. Bom, em primeiro lugar, qual é o domínio dessa função? Só os maiores ou iguais a 0, não é isso? O x tem que ser maior ou igual a 0. E, por sinal, nesse caso é muito fácil determinar a imagem da função. O f de x é sempre maior ou igual a 0 e assume todos os valores maiores ou iguais a 0 também. Tá? Quer dizer, o gráfico se passa todo no primeiro quadrante. Agora eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com o que nós falamos até agora? O gráfico disso, né, o gráfico dessa f aí, é o conjunto dos pontos x, y, em que y é igual a raiz de x. Tá? X maior ou igual a 0,
y maior ou igual a zero. Que curva vocês acham que é isso aqui? Uma parábola? Por quê? Hã? Se você elevar ao quadrado, bom, cuidado que ao elevar ao quadrado, essa equação aqui é satisfeita também para valores de y negativos e tal, né? Mas se eu botar aqui com essas restrições, né? Quer dizer, para x e y maiores ou iguais a zero, isso é equivalente a isso. Quer dizer, na realidade, isso, se eu fizer o gráfico desta coisa toda e selecionar só a parte do primeiro quadrante, não é isso? Maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, eu tenho o gráfico daquela função. Agora, o gráfico disso, é claro que é uma parábola, né? Porque isso é uma função quadrática olhando x como função de y. Tudo aquilo que nós fizemos, né? Se fosse y igual a x2, seria assim, não é? Aliás, vamos completar. Seria assim que é mais. Bom, os pontos onde corta os eixos só tem esse. Onde está aqui o foco e a diretriz desse caso? Essa parábola a mais vulgar que se encontra em qualquer jornaleiro, né? Onde está o foco dela? Quais são as coordenadas do foco? Lembram? O A aqui quanto é? 1. O A é 1. Qual é a interpretação do A? Isso a gente tem que saber lá por aquele princípio. O A, né? O A é 1 sobre 2P. Quer dizer, no caso do A ser positivo, né? Se fosse negativo era menos 1 sobre 2P. Ou o P é 1 sobre 2A. Aliás, o A e o P, aí mais um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. É isso? Então, quanto vale ali o meu parâmetro? Não, o parâmetro vale 1/2, né? O parâmetro vale 1/2. Mas lembre-se que exatamente, o parâmetro é a distância do foco à diretriz. Isso aqui, o eixo do x não é a diretriz, né? O eixo do x é a tangente no vértice. Então, para ter 1/2 aqui, tem que ser 1/4, né? Então, esse foco é o ponto 0, 1/4. E a diretriz é que seria a reta y igual a menos 1/4. Certo? Bom, isso seria y igual a x2, o conjunto de todos os pontos x, y, em que o y é o quadrado do x. Bom, e como é o conjunto de todos os pontos x, y, em que o x é o quadrado do y? É só trocar ali x com y, né? Quando eu troco x com y no plano, geometricamente, isso equivale a fazer o quê? Se eu tenho um ponto de coordenadas AB e tenho um ponto de coordenadas BA, esses dois pontos se relacionam geometricamente de que modo? Por exemplo, se eu tenho aqui o ponto 3, 2. Para passar para o ponto 2, 3, que transformação geométrica eu deveria fazer? Hein? Simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito. Tá? Essa reta aqui é a reta em que o x é igual ao y. Tá? Se eu pegar dois pontos simétricos aqui, tá? Se esse ponto aqui é o ponto AB, esse aqui vai ser exatamente o ponto BA. Aliás, só conferindo. Em primeiro lugar, o ponto médio desses dois pontos não é A mais B sobre 2, B mais A sobre 2? Ou seja, ele tem x igual a y. O ponto médio cai aqui. Certo? Além disso, qual é a inclinação dessa reta? A inclinação da bissetriz aqui não é 1? A inclinação, o ΔY sobre ΔX, né? O coeficiente angular. Bom, qual é a inclinação desse segmento? Não é B menos A sobre A menos B, que é menos 1? Então, quando os coeficientes angulares 1, o produto é menos 1, não são perpendiculares, não é verdade?
Então, exatamente, estou justificando a afirmativa aí que foi feita de que quando eu faço uma simetria ortogonal em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu troco as coordenadas. Né? Então, trocar as coordenadas é fazer uma simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu fizer aqui essa simetria, essa curva vem para cá, né? Certo? Fazendo aqui a simetria. Só que lembra que no caso do y igual a raiz de x, eu aproveito só a parte de cima. Quer dizer que, então, qual é o gráfico de f de x igual a raiz de x? É um pedaço de parábola, não é? É uma espécie de meia parábola aqui, que tem foco onde... Se esse ponto aqui era o ponto 0, 1/4, esse simétrico aqui qual é? 1/4, 0, né? Só trocar tudo x com y. Se a diretriz aqui era a reta y igual a menos 1/4, a diretriz aqui é a reta x igual a menos 1/4. Tá certo? Estão de acordo? Então, resumindo mais uma vez. Primeiro, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola com diretriz paralela ao eixo x e eixo da parábola paralelo ao eixo y. O vértice se determina pela forma canônica, ou quem quiser, por uma fórmula, né? E o significado do A, o valor absoluto do A, é 1 sobre 2π. Tendo essa informação e sabendo que o parâmetro é a distância do foco à diretriz, que o vértice está a meio caminho, eu armo tudo ali. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer mais uma aplicação aqui uma aplicação de funções quadráticas que tem a ver com o seu gráfico. Aliás, nós mencionamos aqui que um dos contextos onde parábola aparece é aquele ligado àquela propriedade que é chamada propriedade refletora da parábola. Aquela propriedade que nós mencionamos que quando um raio incide paralelamente ao eixo, ele se reflete no foco e vice-versa. Né? Então temos todas aquelas aplicações que mencionamos. Em que outro lugar aparece parábola? Assim, num contexto, numa aplicação prática. Alguém sabe mencionar uma outra aplicação onde aparece isso? Lançamento de projétil, não é isso? Ou então, folha seca do Didi. Não é? O pessoal aqui nem me conhece mais Didi. Passou o tempo. Hein? Isso é de 1958. Hein? Bom, por que quando se lança um corpo, bom, naturalmente, se eu lançar na vertical, ele cai na vertical, mas se eu lançar assim inclinado, né, aqui está o chão, se eu lançar um projétil, uma bola de futebol aqui, a gente sabe que ele descreve uma curva, né, que muita gente diz que é uma parábola. Por que é uma parábola? Na realidade, o que acontece é o seguinte, isso aqui, vamos chamar assim, lançamento de projéteis em queda livre.
Queda livre quer dizer o seguinte, né? O Paulo César mencionou hoje de manhã que sempre que a gente faz modelagem de situações práticas, a gente tem que fazer certas simplificações, a se supor que certas coisas são ideais, né? Aqui, no caso, o que a gente vai supor é que é a ausência do vácuo. A ausência do vácuo, não. Isso parece até me inclua fora dessa. Eu vou supor a ausência do ar, né? Quer dizer, que nós estamos em presença só do vácuo. Bom, porque na prática existe a resistência do ar, que é uma coisa, quanto maior a velocidade, tem que ser levada totalmente em consideração. Mas em queda livre significa então que se eu lanço aqui um projétil, em cada instante, se ele está em queda livre, vamos ver, leis de Newton, né? Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, só tem uma, é a gravidade, é o peso dele, certo? Queda livre significa exatamente isso. Não tem ninguém empurrando, não tem o ar, não está resistindo, nada, só o peso. Bom, para a gente analisar esse movimento, o que a gente faz é o seguinte, a gente adota aqui um eixo X, um eixo Y, de modo que a origem esteja aqui no lançamento. E a cada instante vamos examinar as coordenadas x, y, variando em função do tempo. Ele é lançado com uma velocidade inicial que é um vetor dado, certo? Ele é dado assim, vamos chamar de V, vamos chamar de V só o módulo do vetor e vamos chamar de θ esse ângulo, tá certo? O segredo aqui é decompor esse movimento numa componente horizontal e vertical, né? Quer dizer, para cada t eu vou olhar o x e o y. Bom, como única força que age é esta aqui, a única aceleração que ele tem é a aceleração da gravidade. E como ela é vertical, a componente horizontal não sofre aceleração. Se a componente horizontal não sofre aceleração, como é o movimento horizontal? Movimento uniforme. Bom, o movimento uniforme saindo aqui da origem, então o x é simplesmente VT. Não é isso? X igual a VT. Só que o V não é esse V, é a componente horizontal do V, que é V cosseno θ, T. Esse é o movimento do x. Tá certo? Bom, como é o movimento do y? Bom, o y tem uma aceleração constante, g para baixo. Quando tem aceleração constante, o movimento se chama uniformemente acelerado. Não é isso? O movimento uniformemente acelerado, isso seria aqui o y0, que é zero, né? Seria assim, mais V0t menos 1 meio de GT2, não é isso? Bom, o V0 aqui é a componente inicial aqui, que é V seno t, né? V seno θ, t, menos 1 meio de GT2. É isso aqui. Para t maior ou igual a zero. Bom, aí tem o seguinte, naturalmente, como isso aqui é o chão, né, isso aqui vai até um certo tempo final aqui, vamos chamar aqui de T maiúsculo, que é o tempo em que ele vai cair na Terra, tá certo? Bom, então essas são as equações do movimento. Bom, isso aqui, para cada T, mapeia aqui um x e um y. Se eu quiser saber a trajetória, que é isso aqui, a relação entre x e y, eu tenho que eliminar esse t. Na realidade, isso aqui são as equações paramétricas daquela coisa, seja o que for. Tá? Bom, para eliminar o t, eu tiro o t aqui na primeira equação, x sobre v cosseno θ, jogo na segunda. Eu fico y igual V seno θ vezes x, que vai dar V seno θ sobre V cosseno θ, x, menos G sobre 2, T2, que é x2 sobre V2 cosseno ao quadrado de θ. Não é isso?
Não se esqueçam que o V é o módulo da velocidade inicial, é uma constante. O θ é uma constante, é o ângulo que a velocidade inicial faz. Bom, então isso que está aqui é a equação de quê? Uma parábola, hein? Isso não está na forma ax2 mais bx mais c? Né? Onde o A é menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, não é isso? Vamos escrever assim para ficar bem mais claro. Menos g sobre 2 V2 cosseno ao quadrado de θ x2, mais aqui, V seno θ sobre V cosseno θ, o que é? Tangente de θ x. Certo? Aliás, antes de mais nada, essa função tem um zero, ou uma raiz que a gente de cara vê, né? Qual é? É zero, né? Para x igual a zero. Se eu botar aqui em evidência, x fica, uma das raízes é zero. A outra, se eu tirar o valor de x, o que vai me dar? A outra vai me dar esse valor aqui, né? Que é chamado alcance do projétil, certo? Que é até onde ele vai. Uma vez que eu determino o alcance, entrando com esse alcance, eu tiro esse t grande, né? Que é o tempo necessário para ele voltar a ser zero. E, na realidade, o gráfico não é uma parábola, é um pedaço de parábola, enquanto o t varia ali. Tá certo? Deixo para vocês completarem depois, calcular direitinho esse alcance, e vocês vão ver uma coisa, que é o seguinte: suponha que para o mesmo valor da velocidade inicial, eu varie aquele θ, tá certo? Aqui, essa figura tem um defeito, né? Que está aparecendo a parábola inteira. Devia aparecer só aquela parte correspondente ao lançamento. Mas aí teria dificuldades técnicas aqui que eu não quero, não? Bom, aqui, para cada valor de θ, tem ali o valor do alcance. Vocês reparam uma coisa? Ó, aqui o θ está próximo de zero, estão lendo lá o alcance? Está 3,70 centímetros, né? Olha, à medida que eu estou aumentando o θ, o alcance está aumentando, né? Está lá 8,53, 8,55, 8,63, etc. Agora começou a diminuir de novo o alcance. O alcance passa por um máximo, né? Esse máximo se dá, sabe quando? Quando o θ é igual a quanto? Quando o θ é igual a 45 graus, né? Cuidado para não fazer θ igual a 90 graus, que o projétil cai sobre a sua cabeça, né? O alcance, calcula o alcance em função de θ e mostrar que ele é máximo quando o θ é igual a 45 graus. Aqui esse máximo não vai usar nada de função quadrática, é meramente máximo de uma função trigonométrica, tá certo? Bom, muito bem.